Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Nós vamos apresentar mais uma aula do nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. E hoje vamos apresentar a terceira aula sobre a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas, conforme já vimos nas aulas anteriores, ela tem 6 capítulos. Cada capítulo tem um tema dominante. Capítulo 1, o apóstolo Paulo fala do perigo de abandonar o verdadeiro evangelho. No capítulo 2, ele fala da sua relação com os outros apóstolos. No capítulo 3, ele fala da justificação pela fé, a partir do exemplo de Abraão. Capítulo 4, sobre a oposição entre escravidão e liberdade. Capítulo 5, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E o capítulo 6, a conclusão da epístola. Nós vamos começar aqui falando, no capítulo 4, a alegoria das duas alianças. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preocupado com um movimento que surgiu entre as igrejas que ele havia implantado, especialmente na região da Galácia, que defendia o retorno ao judaísmo e a observância das leis judaicas como condição para entrar no reino de Deus, para ser salvo, para caminhar com Jesus. Então, ele, com os seus conhecimentos do judaísmo, ele se opõe a esse tipo de pregação que surgiu logo depois dele ter implantado essas igrejas. Na realidade, Paulo defendia que, principalmente aqueles que tinham vindo de fora do judaísmo, que não eram judeus, e que eles deveriam, que eles não tinham nenhuma obrigação de ser circuncidados e de obedecer às leis e os preceitos da religião judaica, na qual ele mesmo, Paulo, havia sido criado. Então, ele, no caso, para se opor àquela pregação, ele menciona uma passagem do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis, em que se discute a relação de Abraão com as suas duas esposas, a esposa Agar, a escrava Agar, e a sua esposa Sara, e, respectivamente, os filhos Ismael e Isaque. Então, ele... por que ele recorre a essa alegoria, digamos assim? Por que ele se lembra desse episódio? Porque havia no judaísmo um ensino que dizia o seguinte, que Abraão teve 2 filhos, um filho era Ismael, filho da escrava Agar, e este filho não foi herdeiro de Abraão. Ele não recebeu a herança de Abraão, não era o filho da promessa. Já o filho Isaque, filho de Sara, esse sim foi o filho da promessa, o filho da aliança, e de lá veio então Israel. Então era necessário pertencer ao povo de Israel para ser o verdadeiro herdeiro das promessas feitas por Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. O que Paulo propõe aqui é uma releitura desse texto. E aqui ele não condiciona a promessa a uma vinculação étnica a esse ou aquele povo. Então ele diz o seguinte, que na realidade o filho de Agar representava a obediência à lei. Por isso era um símbolo ligado à escravidão. Já Isaque era o filho da promessa que Abraão recebeu pela fé. Antes de existir lei, antes de existir os 10 mandamentos,
antes de existir a lei de Moisés, 430 anos antes. Então, a experiência de fé de Abraão é que foi, digamos assim, herdada por Isaac. E essa experiência de fé era que ele, Paulo, estava propondo na sua pregação a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio então desse ramo, o ramo da experiência da fé, e não da experiência da lei, que seria então o ramo da escrava Agar. Então, com essa releitura, Abraão desfaz aquela pregação que dizia, né, que vinculava o pertencimento ao reino de Deus à etnia judaica, a obedecer os costumes e as coisas próprias da nação de Israel. Nós temos aqui uma figura que nos dá uma ideia então dessa vinculação. Nós temos ali a figura à esquerda a figura de Agar, à direita a figura de Sara. Então, Ismael nasceu, digamos assim, pela carne. Isaac nasceu pela promessa. Se nós lembrarmos da história de Agar e Sara, foi Sara quem propôs a Abraão ter um filho com a sua escrava, que indiretamente seria filho dela, Sara. Seria uma forma assim de ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Sara não estava acreditando que ela mesma seria a mãe. Então ela mesma sugeriu esse meio, né, esse macete para que a descendência de Abraão fosse, digamos assim, multiplicada a partir de um descendente. Para falar a verdade, Abraão teve vários filhos com várias mulheres. A partir do momento que Deus disse a ele que ele teria uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia, ele resolveu ajudar a Deus nesse propósito, né? Ele resolveu então multiplicar a sua descendência. Mas o filho da promessa foi Isaac, e este veio a partir de Sara. E quando então Sara foi mãe, aí ela reconsiderou aquilo que ela tinha feito, né? E isso acabou redundando na expulsão da Agar e de seu filho Ismael da família de Abraão. Na realidade, Ismael depois se estabeleceu na Arábia e se tornou um dos patriarcas da nação árabe, tornando-se, está lá em Gênesis, né, um grande guerreiro, um grande flecheiro, um grande arqueiro. Então, essa foi a descendência de Ismael. A descendência de Isaac veio desembocar na pessoa de Jesus Cristo, e ela representa então os herdeiros da promessa. A Epístola aos Gálatas, então, ela procura responder 3 perguntas. Primeiro, o que é a graça de Cristo? A graça de Cristo é que Jesus Cristo deu a sua própria vida pelos nossos pecados para que pudéssemos ser realmente filhos de Deus. E o que nos permite participar da graça de Cristo? É a obediência aos preceitos da lei? Não. O que nos permite é crer em Jesus Cristo, que nos justifica diante dos olhos de Deus e nos liberta da servidão da lei de Moisés. A terceira pergunta, então, quais são as bênçãos que a graça de Cristo dá ao crente agora? A primeira delas é a liberdade, porque a demanda da lei foi satisfeita por Cristo. A lei não condena mais o crente. A outra bênção é a vida, porque a morte do pecador foi levada por Cristo para que o crente tenha vida eterna. E a terceira é o amor, porque o crente serve por amor a Cristo, que lhe deu a sua liberdade. Então são 3 bênçãos que obtemos pela graça de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. No capítulo 5,
nós vemos que Paulo defende justamente essa liberdade de quem crê em Jesus Cristo. E ele afirma que quem guarda a lei acabou com o espaço de Cristo, porque a liberdade cristã só deve ser limitada pelo amor. E os crentes não vivem pela lei, eles não andam pela lei, eles andam pelo Espírito. Também ele fala que existe uma luta constante entre o Espírito e a carne. E ele fala das obras da carne e a diferença entre elas e as obras do Espírito. E mais para o final da epístola, então, ele fala que deve-se tratar com simpatia aqueles que erram, aqueles que caem. Fala da lei da ceifa e da colheita. E o contraste entre as motivações do seu ensino e as motivações dos chamados judaizantes, aqueles que queriam, digamos assim, roubar os discípulos de Paulo, roubar a igreja que ele tinha plantado na região da Galácia. Então vamos lá, capítulo 5. Quem guarda a lei, rouba, tira o espaço de Cristo. Um destaque desse capítulo, no trecho de 1 a 12, é o seguinte: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Vocês lembram que a circuncisão era uma cirurgia que era feita pelos homens para serem admitidos no povo judeu. É uma cirurgia que é feita, inclusive, em muitos recém-nascidos em vários países. É feita em Israel, é feita nos países árabes e em outros países, como nos Estados Unidos também. É muito comum as crianças já serem circuncidadas no nascimento. É uma tradição que vem, talvez, lá dessas raízes judaicas. Mas aqui, ele diz que isso não tem valor perante Deus. Então, ele diz que o homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, porque fazer parte do povo de Israel significava, então, estar submetido a todo um complexo de leis, a toda uma codificação de leis que nós encontramos na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, Números, Deuteronômio e tudo. Mas ele fala no versículo 4, vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então é uma condição muito séria. Querer se justificar a partir da lei quer dizer então que você está ocupando o lugar daquilo que Jesus Cristo mesmo é que teve que fazer. Você está tornando nula a obra que Jesus Cristo realizou, se você então está sujeito à lei. Mas nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então a justiça provém não da lei, ela provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. A gente sempre deve ler, principalmente essa epístola aos Gálatas, lembrando do seguinte, que é a primeira vez que alguém escreve essas coisas. Nós já ouvimos falar isso, nós somos principalmente crentes há mais tempo, alguns anos, nós já ouvimos essas coisas. Isso para nós é quase que uma coisa básica, né? A fé que atua pelo amor. Tá? Esse linguajar já está, nossos ouvidos já estão acostumados com ele. Mas aqui Paulo está enfatizando e contando aqui como se fosse uma novidade, porque essa reflexão ainda não tinha sido desenvolvida dentro da igreja primitiva. Gálatas é uma das primeiras epístolas, né? A primeira conhecida. Outras foram escritas que não chegaram até nós. Mas é a primeira vez que, por escrito, Paulo coloca isso, então, digamos assim, no pergaminho, né? Ou diríamos assim, no papel. Que o que importa é a fé que atua pelo amor.
Uma outra coisa também que Paulo afirma é que a liberdade cristã é limitada não pela fé. Nós temos liberdade, não é? E existe um provérbio popular que diz assim: a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. E para isso é necessário lei, é necessário regulamento, não é? É necessário limitar a liberdade das pessoas para que não aconteçam abusos. Pois no reino de Deus, o que limita a liberdade não é a lei, é o amor. Então, ele adverte os crentes da igreja, os Gálatas: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então nós somos livres, mas ao mesmo tempo somos servos uns dos outros. Existe um paradoxo, quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos livres, nós somos também escravos, digamos assim, uns dos outros. No sentido que a nossa vida existe para também servir uns aos outros. E não para fazer só aquilo que eu quero, só aquilo que eu tenho na minha cabeça, só aquilo que eu desejo. E ele diz assim: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ame o seu próximo como a você mesmo. Nós conhecemos esse preceito e ele vem da onde? Ele vem da pregação de Jesus Cristo. Então aqui Paulo está dando um exemplo prático, mencionando a pregação de Jesus Cristo. O evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus Cristo. Essas coisas não vêm da cabeça dele, vem do conhecimento que ele teve da pregação de Jesus. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Versículo sempre atual nas nossas igrejas, não é? Volta e meia a gente se defronta em situações em que os irmãos e as irmãs, em todas as igrejas, isso acontece em todos os ambientes, começam a se morder e se devorar. Ambientes de conflito, porque cada um quer exercer a sua liberdade sem respeitar o outro. Então, Paulo, preocupado com os conflitos que estavam acontecendo na igreja aos Gálatas, ele escreve essa situação, né? Se vocês ficam mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Não tem aí edificação. O que existe é a falência da comunidade. Uma outra coisa que Paulo, então, elabora é explicar que os crentes, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles andam por meio do Espírito, eles não andam pela lei. Se fosse pela lei, estava tudo ali escrito, era só cumprir aquilo, e você tem, né, todo um código de comportamento, de conduta escrito na lei. Quando você não tem mais a lei, então qual é o nosso manual de comportamento? Qual é o que existe para nos nortear nas nossas condutas, na nossa vida? Existe um Espírito. Mas como é, então, andar segundo o Espírito? O que quer dizer isso? Então, o Paulo afirma que existe uma luta entre o Espírito e a carne. Essa figura, ela muitas vezes, ela ganha uma coloração, digamos assim, muito moralista, no sentido de que a pessoa que anda no Espírito é aquela pessoa santa, aquela pessoa, digamos assim, com aquele rosto assim de bem-aventurança, com aquela auréola na cabeça e tal. E que aquele que anda pela carne é aquele que é sensual, que tem toda aquela
preocupação assim com as coisas mundanas e tal. Isso que ao longo da história acabou se fixando quando se fala em carne e espírito. Paulo está falando de coisas muito mais, digamos assim, mais profundas e muito mais próximas da nossa vivência, da nossa realidade do dia a dia. Porque viver pela carne não é simplesmente desejar as coisas chamadas carnais, não é isso. Viver pela carne é viver preocupado consigo mesmo, viver preocupado em satisfazer as suas necessidades, os seus princípios, a sua personalidade, aquilo que tem na sua cabeça. Viver pelo Espírito é viver preocupado com as coisas do reino de Deus. É viver como se fosse Jesus Cristo vivendo. Como está escrito lá em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É esse o verdadeiro sentido de viver segundo o Espírito. Então, aí é que nós lemos, então, aqui no versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, os desejos egoístas da personalidade humana. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Observe bem, qual é a finalidade da sua vida? Satisfazer a sua carne ou viver pelo Espírito? Então, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Porque o Espírito dá um outro norte na sua vida, ele te ensina a viver de uma forma diferente. E como que é essa vida? Bom, vamos ver aqui. As obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, sim, e a gente deve lembrar que Paulo está num ambiente pagão, onde os cultos, principalmente os cultos dos deuses do panteão greco-romano, muitos deles envolviam a prática de licenciosidades de natureza sexual. Era parte do culto, não é? Das festas e tudo, a chamada prostituição cultual. Então, isso é uma coisa que é uma linha divisória que Paulo traça, no sentido de os cristãos terem um outro comportamento. Então ele fala da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, fala da idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes. Aí ele já sai do campo moral religioso e já entra no âmbito do comportamento e da relação entre as pessoas. Porque inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, isso pode acontecer, digamos assim, no meio pagão, mas pode acontecer dentro das nossas igrejas também, como nós sabemos que acontece. Então, tudo isso são obras da carne. E ele continua: invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os prevenir, ou seja, quando ele esteve lá na igreja, criando a comunidade da Galácia, que ele já tinha prevenido que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós sabemos o que não é o reino de Deus, o que não é viver no Espírito. Mas o que é então reino de Deus, o que é viver no Espírito? Aí ele fala então das obras do Espírito, e este é um texto daqueles que nós devemos saber de cor, não é? Gálatas 5, 22 a 25. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é um nome bonito para paciência, benignidade, que é a boa vontade, bondade,
fidelidade, mansidão, saber viver com tranquilidade, né? E domínio próprio. Não se deixar dominar por vícios, por compulsões, enfim, né? Ter domínio de si mesmo. Então, contra essas coisas não há lei. Aqui existe sim um modelo de comportamento que não é lei. É fruto do Espírito que atua na vida de cada um de nós. É isso que ele produz. E não a preocupação de obedecer esse ou aquele regulamento, esse ou aquele preceito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo cobra aqui coerência da parte de quem está ali na Igreja dos Gálatas, e essa lição fica para nós também, até hoje, que tivemos acesso a esse escrito. E nós temos uma situação aqui, já chegando no capítulo 6, no final do livro, em que ele fala que deve-se ter simpatia por aqueles que erram, por aqueles que caem. Porque esse processo, o desenvolvimento desse modelo de vida, de comportamento, não acontece assim, da noite para o dia. É um aprendizado, E está sujeito a erros, a recaídas, a falhas, a tudo isso. É um processo de amadurecimento da comunidade, onde um ajuda o outro. E não um derruba o outro. Não um aponta o erro do outro, um aponta o dedo para o outro. Não. É onde um ajuda o outro. Então, Paulo faz essa advertência. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa em espírito de brandura. Não com ódio, com raiva, com autoritarismo, nada disso. Com espírito de brandura para restaurar a pessoa, para reconstruir a pessoa. Não para destruir, não para denegrir, não para, enfim. Não com o sentido de eliminar a pessoa do meio da igreja, mas de ganhá-la novamente. Então, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, claro. Não é? Não vamos entrar no mesmo jogo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Outro versículo curtinho, bom para a gente decorar, Gálatas 6, versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aí ele usa a palavra lei, mas usa a palavra Cristo. Se existe alguma lei, essa é a lei de Cristo. Levarmos as cargas uns dos outros. Um ajudar a sustentar o outro. Esse espírito de solidariedade da igreja. Uma outra coisa também que Paulo fala é que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ele chama a nossa atenção para a gente refletir no que a gente tem investido. O nosso tempo, nosso esforço, nossa formação, tudo aquilo, nosso conhecimento, nosso dinheiro, em que a gente tem investido? Simplesmente no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa estruturação enquanto pessoa, no nosso sucesso profissional, e tudo isso é importante. Mas ele lembra o seguinte: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Corrupção é o que acontece com o corpo quando o corpo morre. Então tudo aquilo que nós acumulamos para o nosso corpo, digamos assim, para a nossa vida comum, um dia ela vai terminar. E isso tudo vai embora e nós não vamos levar nada. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
vida eterna, vida que não morre, por isso ela não se corrompe. Então existe uma oposição entre corrupção da morte e vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então aquele também, outro versículo bom para a gente lembrar, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Não vamos perder o pique, não vamos desanimar, não vamos desfalecer. Vamos manter a nossa atitude. Vamos continuar fazendo o bem, mesmo sabendo que a recompensa, digamos assim, ela demora um pouco, mesmo sabendo que existe gratidão, mesmo sabendo que muitas vezes a gente é criticado por fazer o bem, não é? Mas precisamos insistir, precisamos perseverar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso aqui não é uma pregação de exclusividade. Olha, a gente só deve ajudar quem é da igreja. Não é isso. Paulo é bem claro, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, o que é natural, porque afinal de contas são as pessoas que estão próximas, que estão ao nosso lado, que estão ao nosso alcance. Não é? Então, é natural que na nossa vida de fé, nós tenhamos essa disposição de ajudar quem caminha do nosso lado, mas aquele também que não caminha, aquele que é estranho, aquele que a gente nunca viu, também merece a nossa ajuda, a nossa solidariedade. Jesus mesmo dá um exemplo dizendo, né? Tive fome e me destes de comer, tive nu e me vestistes. E ele diz, mas quando foi que nós te vestimos ou te demos de comer? Aí diz, pois é, você não sabia, mas eu estava ali. A gente às vezes faz alguma coisa boa e não lembra, mas isso fica registrado. Jesus sabe da nossa conduta como ela é. Então, essa é uma proposta de solidariedade que Paulo apresenta para a igreja aos Gálatas. Uma outra coisa que ele fala no final dessa carta, que veja com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Nós vamos ver, principalmente nas outras epístolas, que às vezes Paulo ditava a sua carta para que outra pessoa escrevesse. Porque o ato de escrever uma carta era um processo assim, tecnologicamente bem mais complexo. Não tinha caneta esferográfica, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Escrever era pegar uma tira de couro, pegar um estilete com tinta e sair escrevendo naquele couro, né? E muitas vezes se errava tinha que rabiscar porque não tinha borracha para apagar. Era um processo mais elaborado. E Paulo, talvez por uma questão de deficiência visual, ele tinha que escrever com letras grandes, não é? Ao mesmo tempo, ele, quando escreveu essa carta, ele escreveu assim, muito emocionado, com muita preocupação com o que estava acontecendo na comunidade dos Gálatas. E então, algumas frases, né, o grego dessa carta, às vezes é um grego difícil de traduzir, porque ele começa uma frase, aí repensa, não é isso que eu quero dizer, não. Ele pega, emenda com outra, não é? Os estudiosos dessa carta têm, às vezes, dificuldade para traduzi-la, porque o que Paulo escreve, ele escreve assim com muita emoção, com muita preocupação, com muita angústia. Mas ele mesmo, então, ele não arranjou ninguém para ditar a carta, para escrever bonitinho. Não, ele mesmo escreveu, e escreveu assim com letras grandes. E
Aí ele fala, né? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui ele denuncia uma motivação da parte dessas pessoas que estavam querendo restaurar o judaísmo no meio da igreja dos Gálatas. É porque havia uma perseguição da parte dos judeus contra a igreja. E os judeus lá da sinagoga do Templo de Jerusalém acusavam os cristãos de estarem recebendo pessoas vindas do paganismo, pessoas de origem grega, romana, de outros povos, sem exigir que eles se tornassem judeus. E com isso eles estavam profanando a religião e tudo. Então, essa pregação de querer fazer todo mundo virar, né, a própria igreja virar uma seita judaica, era uma estratégia assim para preservar a igreja e tentar livrar a igreja da perseguição que ela sofria no meio do judaísmo. Paulo sabia muito bem disso porque ele era o mais perseguido de todos. Então ele disse, não vou entrar nesse jogo, não vou mudar a minha pregação só para agradar os chefes judaicos lá de Jerusalém. Foi por causa disso, inclusive, que ele acabou sendo preso. E com uma série de acusações que não procediam. Mas Paulo, inclusive, não proibia os judeus, aqueles de origem judaica, de se circuncidarem. Ele, de maneira nenhuma. Ele só não exigia isso de quem não era judeu, que era o caso aqui da igreja dos Gálatas. Então ele fala mesmo, né? Longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ele fala então aqui da cruz de Jesus Cristo, que era justamente o símbolo máximo da perseguição, da condenação, da rejeição da fé em Jesus Cristo, né? A cruz era aquele sinal assim de vergonha. O fundador da religião de vocês morreu crucificado como se fosse um autor de um latrocínio, como se fosse um assassino, né? E você acredita nesse homem? Era isso que os judeus diziam. Então, Paulo diz que ele se gloria, se ele tem alguma coisa de que se orgulhar, é da cruz. Justamente esse instrumento de condenação para ele era motivo de orgulho, porque ali Jesus cumpriu definitivamente a lei e encerrou então os preceitos da lei. Então por isso que Paulo escreveu essa carta para esclarecer aos Gálatas o que era realmente a fé em Jesus Cristo. No final, então, ele se despede com uma bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. E nós temos, então, resumidamente, temas da Epístola aos Gálatas, né? Principalmente voltando àquele quadro, há duas formas de viver: viver debaixo da lei e viver debaixo da fé. Então, se a gente fosse resumir a Epístola aos Gálatas, poderíamos dizer que esse é o coração da Epístola, a figura, o confronto entre a vigência da lei e a vigência da fé. Nós falamos aqui das perguntas e da bênção, né, que a Epístola aos Gálatas revela. E então o grande propósito de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi dar instruções aos cristãos sobre a justificação exclusiva e total em Jesus Cristo, Messias e Filho
de Deus. Enquanto os mestres cristãos judaizantes procuravam convencer os gálatas a se revoltarem contra Paulo e seus ensinos. Paulo reivindica a sua autoridade apostólica, né? E ele chega até a descrever uma discussão que ele teve com Pedro, porque Pedro não estava na companhia de todos os cristãos, dava preferência aos de origem judaica, apresenta o sacrifício de Jesus na cruz como suficiente para a justificação e redenção. E representa uma fonte de ensino teológico para a igreja no meio de suas crises mais profundas. Então, ele descreve também a mudança de comportamento que decorre da ação do Espírito Santo. Se realmente os gálatas querem participar da herança de Abraão, eles devem viver pela fé como viveu Abraão. Então, aqui alguns dos conflitos que Paulo explicita na Epístola aos Gálatas, algumas oposições que ele faz. Os corações dos homens estão mal equipados para seguir a lei de Deus. Onde Israel fracassou, Cristo teve sucesso demonstrando amor. Então, ele permite que os seus seguidores amem completamente os outros e amem a Deus, cumprindo a lei que Deus estabeleceu no início da história. E aqui nós voltamos àquele quadro, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Como última reflexão, nós temos uma observação a fazer. É que, volta e meia, ainda hoje, nós nos defrontamos com doutrinas, com pensamentos, tudo que são extremamente legalistas e querem transformar a vida do cristão em alguma coisa muito parecida com o que era a lei do Antigo Testamento. Não exatamente como está lá na lei de Moisés, mas com outros requisitos, com outros discursos. Eu acho que a gente precisa estar sempre atento, enquanto igreja, para ver se aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos construindo, é de acordo com algum sistema de lei ou se é realmente motivado pelo amor de Deus. Então é isso que nós precisamos estar atentos hoje em dia ainda, da mesma forma que Paulo chamou a atenção da igreja dos Gálatas. Nós concluímos mencionando aqui algumas obras que são muito interessantes. Algumas estão em inglês, mas já tem tradução, já em publicação em português, como James Dunn, John Guthrie, a mensagem dos Gálatas de John Stott, o panorama do Novo Testamento de Gundry e outros comentários que a gente tem aí disponíveis e que vocês podem também, quem quiser se aprofundar, procurar a mim ou ao reverendo Isaac para saber um pouco mais a respeito desta epístola. Então, muito obrigado pela atenção e que Deus esteja edificando a cada um e a cada uma de vocês.